Olá, amigos da Ação Sistema. Meu nome é Luiz Carlos Leite, sou diretor de operações da Ação e tenho a honra de lhes apresentar o Universal RH 12 com nova interface. Em novembro de 2011, no evento Mais Ação, apresentamos um overview do que seria a nova interface do produto. De lá para cá, temos trabalhado incessantemente para cumprirmos nossa meta com sucesso. A obtenção da nova interface exigiu uma aplicação de mais de 3.600 horas de mão de obra direta na geração do produto, com participação de empresa especializada em usabilidade de software e um investimento de mais de 1,4 milhões de reais num prazo de 1 ano e meio. Fruto do compromisso de mantermos 70% dos investimentos em melhorias do produto, apresentamos o Universal 12 com sua interface totalmente renovada, com muito mais usabilidade e maior aderência aos padrões atuais de mercado. Este compromisso, que é medido através de um dos muitos indicadores avaliados pelo CMMI de nível 3, é o que permite a você, cliente e usuário, possuir sempre um produto moderno e atualizado. O Universal RH demonstra a sua idade não pela aparência, mas apenas através de sua maturidade. A Ação, mais uma vez, entrega aos seus clientes um produto totalmente renovado, sem cobrar nada mais por isso. Todos vocês poderão efetuar as atualizações para a nova geração sem nenhum custo adicional. Para isso, basta seguir as orientações existentes em nosso site. Resta-nos agradecer a você, cliente, que tanto quanto nós investe no crescimento e aperfeiçoamento do Universal RH. O produto que estamos apresentando aqui hoje certamente é fruto dessa confiança e dedicação de todos vocês em nós e em nosso produto. A vocês, o nosso muito obrigado. Um grande abraço a todos. Acompanhem a seguir a apresentação das novidades no produto. Muito obrigado. Meu nome é Ruben Pechansky, eu sou da empresa Hipervisual, que é especializada em design de interfaces de usabilidade, que foi contratada há aproximadamente 1 ano e meio pela Ação Sistemas para desenvolvimento dos aspectos especialmente ligados à experiência de usuário e que agora estão sendo lançados nessa nova versão. Essa nova versão do Universal RH, ela partiu de um estudo aprofundado de usabilidade e design que foi feito com a colaboração muito estreita da equipe da Ação Sistemas, sem a qual não teria sido possível fazer essa implementação. E o objetivo de todo esse projeto é tornar a operação do sistema muito mais fácil, amigável e simples. Porque nós detectamos lá na avaliação inicial que essas eram algumas das falhas, digamos assim, que o sistema tinha, né? O sistema ele é muito robusto em termos de acesso à informação, integridade de dados, funcionalidade, mas a interface não estava acompanhando adequadamente essa qualidade. Então foi feito esse trabalho de avaliação, projeto e implementação da nova interface de acordo com melhores práticas de usabilidade e o resultado é esse que a gente vai apresentar para vocês. Vamos explicar então como funciona a nova interface do Universal, que é uma das grandes modificações, talvez a mais importante. E, essencialmente, o sistema por dentro ele continua o mesmo. Mas, do lado de fora, houve muitas modificações. A primeira delas é a janela suspensa, onde fica a chamada dos módulos, tá? Que ela fica sempre ativa, mas é uma janela de tamanho menor, também com um design mais bem elaborado. E, a partir dessa janela, são chamadas as outras ações. Vocês podem ver também que a barra de ferramentas está muito diferente do que era antes, tá? E agora vamos entrar em alguns detalhes. Essa aqui é uma tela de exemplo, que seria uma tela de cadastro simples, mas que já dá para ver uma série de modificações, né? Uma das mais importantes é que a navegação passou para essa árvore, que agora fica ao lado esquerdo da área de trabalho, onde estão os campos, e a forma de organizar os campos também mudou completamente. Eles antes ocupavam um espaço muito denso, então não havia espaçamento entre eles, e agora eles estão organizados na vertical, o que torna o acesso aos campos muito mais fácil e também a navegação muito mais simples, de forma que é muito mais intuitivo encontrar o campo percorrendo a fila usando aqui a barra de rolagem.
A outra modificação que vai ser importante nessa nova versão é a barra de ferramentas, que foi reorganizada, os ícones foram redesenhados e principalmente ela foi trabalhada para melhorar a exibição do modo de trabalho, que era uma coisa que não acontecia de forma muito clara nas versões anteriores, em função de que era o default da plataforma Oracle. Mas agora isso foi bastante alterado. Aqui, como eu tinha dito, é a área de navegação. Existe agora um recurso muito interessante que vai agilizar tremendamente encontrar a tela desejada, que é a busca rápida. Tá? Então, este novo botão aqui, buscar, ele chama essa janela suspensa, que é a janela de busca de telas ou processos ou relatórios. Esses processos, relatórios, aparecem no momento que a digitação começa a ser feita aqui nesse campo localizar, e imediatamente começam a surgir as telas. Basta clicar na tela e dar um OK para que essa tela seja aberta na interface. Então esse é um recurso muito poderoso, principalmente porque o Universal tem, como vocês sabem, milhares de telas diferentes e às vezes não é muito simples a gente lembrar em que menu essa tela se encontra. Então esse é um recurso que veio para facilitar muito encontrar e localizar as novas telas. Aqui é um exemplo de como ficou uma lista de registros, que também está com uma organização simplificada e uma padronização muito diferente, né? Vocês podem ver que aqui em cima, por exemplo, os títulos dos campos estão em vermelho porque os campos são campos obrigatórios. Isso é uma coisa que na versão anterior não ficava claro. Da mesma forma, os campos somente leitura e os campos editáveis também não tinham uma distinção, e agora eles têm. Tá? Isso tudo obedece princípios de usabilidade que foram aplicados em toda a revisão de projeto. E agora vamos dar um destaque para essa nova barra, que é essa faixa colorida que se encontra abaixo da barra de título, que é a barra de estado, ou barra de status, porque ela informa qual é o modo que se encontra a interface hoje. Neste momento, estamos em modo de inserção. A barra é verde, o texto informa claramente que eu tenho que digitar as informações de um novo item e o sistema abriu aqui um espaço para a inserção desse novo registro. Uma vez inserido o registro, ele pode fazer uma validação. Depois de feita a validação, vai aparecer, se houver, por exemplo, um campo obrigatório não preenchido, a mesma barra, dessa vez em vermelho, indicando também aonde fica a falha para que seja fácil fazer a correção. Isso tudo são elementos novos que foram introduzidos nessa nova versão do Universal. Outro uso para essa barra é no modo de busca. Aí ele assume essa outra cor aqui, esse azul esverdeado, e aí existe apenas um campo para preenchimento, então isso caracteriza melhor a diferença entre o modo de inserção e busca, que na versão anterior não ficava muito clara essa distinção. E agora existe essa cor para indicar justamente isso. Finalmente, a mesma barra é usada também para indicação de filtro ativo. Uma outra utilização dessa barra de estado é a indicação de um filtro. Então, quando existe um filtro ativo, ele passa a aparecer com fundo amarelo. Olá, amigos. Meu nome é Anderson Bestetti, sou gerente de tecnologia da Ação Sistemas e hoje eu vou apresentar para vocês algumas novas funcionalidades do Universal RH12. Bom, pessoal, eu vou falar agora sobre configuração de termos. Então, nossa agenda é o que é configuração de termos e demonstração. Então, o que é configuração de termos? É uma funcionalidade criada na nova versão do sistema que permite ao usuário modificar textos em formulários e relatórios. Então, uma funcionalidade bastante interessante. E na demonstração eu vou mostrar como o usuário habilita essa funcionalidade dentro do Universal RH12. Então, vamos passar para o sistema agora e vamos fazer a ativação da configuração de termos. Então, nós vamos encontrar ela disponível no módulo de componentes, configurações por termos e aí configurações por termo. Então, esse cadastro, na realidade,
nada mais é do que um cadastro das informações de interface do sistema, onde a gente vai ter condições de cadastrar, por exemplo, o prompt de um campo, de um formulário, né, para fazer uma espécie de dicionarização. Então, para fazer um exemplo prático, nós vamos pegar aqui e vamos criar um registro novo, onde eu vou cadastrar pessoa física. Então, essa é a forma como o prompt lá na transação de pessoas físicas, a GFP 0385, apresenta a informação para o usuário. Esse é o título do campo código da pessoa física. Vamos salvar. Então, esse é o primeiro passo para a gente poder habilitar, né, a configuração de termos dentro do Universal RH. Uma vez feito isso, o que a gente vai poder trabalhar? Com que elementos? A gente vai poder fazer a configuração de termos em formulários. Então, vamos voltar para o sistema. Então, vou pegar o termo pessoa física e eu vou dar mais informações para o sistema para que ele possa fazer a substituição de forma correta. Então, aqui nós temos que cadastrar no sistema a seção de configuração do servidor de aplicação, e é bastante importante esse ponto, porque através das seções de configurações do Oracle Application Server, a gente pode criar para um mesmo termo, né, diferentes traduções sobre aquele termo. E a partir daí, a gente poderia ter customizações diferenciadas para o sistema, para diferentes usos. Por exemplo, eu poderia ter o Universal RH com uma customização de termos para a área pública, né, para a área privada, dentro da área privada, para o jargão específico em que a empresa atua. Então, isso é bastante interessante sob o ponto de vista da flexibilização da customização da interface do sistema. No nosso exemplo, nós vamos pegar aqui uma seção de configuração que eu estou usando para fazer essa demo, que é a teste PLL New. E como é que eu quero que agora o texto pessoa física seja apresentada para o usuário final nessa seção de configuração? Então, eu vou cadastrar aqui como ID da pessoa física, 2 pontos. E eu ainda tenho a possibilidade de cadastrar uma dica de campo para a tela, né? Então, isso vai acabar servindo como uma caixa de texto que aparece ao campo, como vocês podem ver aqui, e a informação também é apresentada na barra de status do Oracle Forms. Okay? Então, vamos voltar aqui, vamos só completar o cadastro. Então, código de identificação da pessoa física. Ponto. Vamos salvar. Bom, essa é uma forma de ver. Agora, a configuração de termos também pode ser vista sobre um outro ponto de vista, né? Vamos dizer assim. Agora eu poderia pegar por seção de configuração dentro do servidor de aplicação e saber o que eu tenho de termo configurado, que é essa segunda opção, configurações por seção. Então, aqui eu vou fazer uma consulta. Nós temos aqui a teste PLL. E aí, se eu for para o próximo bloco, que é configurações por seção, eu vou enxergar, então, tudo que foi customizado de termos para a seção de configuração que eu marquei no bloco anterior. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, para esse termo, que aparece aqui em cima, essa configuração feita para cabeçalho de tela. Vamos procurar então pelo nosso termo original, que é a pessoa física. Executar a consulta. E aqui nós a encontramos. Ok? Então, isso aqui é uma outra forma de visualizar a configuração do termo dentro do Universal RH para um campo de formulário. Bom, vamos fechar aqui e vamos abrir
Agora, a transação da pessoa física na administração de pessoal, transações, cadastro de terceiros, pessoa física. Bom, notem que agora, pessoal, o sistema está mostrando aqui o que eu cadastrei na configuração de termos. Deixa eu só fazer uma consulta. E aí vocês vão ver que as informações que são recuperadas, né, elas vão estar adaptadas, então, a essa interface. Mas em termos de banco de dados, isso, a informação que está armazenada no banco não sofre nenhuma alteração, ou seja, só a interface com o usuário é que é modificada. Então aqui nós temos ID da pessoa física. Ok? E se eu parar com o mouse em cima, ele vai me mostrar a informação que eu cadastrei como sendo a complementação de texto para auxílio ao usuário, tanto como essa caixa de texto flutuante, como no rodapé aqui embaixo. Ok? Então, isso é a parte de configurações de termo para formulários. Bom, digamos agora que eu quisesse customizar um relatório. A ideia é a mesma, é análoga. Então, eu vou entrar no componentes, transações, configurações por termo. Agora eu vou fazer um caminho um pouco diferente. Eu vou pegar a seção de configuração do servidor de aplicação, teste PLL new, passar para configurações por seção, vou criar um registro novo, ou, aliás, aqui o melhor seria fazer um pouco diferente. Eu vou primeiro cadastrar o termo, no nosso exemplo vai ser para fazer uma customização de um cabeçalho de campo de relatório. Então eu vou pegar um relatório simples, que vai ser a relação de idiomas. E aqui como se apresenta o cabeçalho no report. Desk idioma. Vou mandar salvar. Ele gerou para mim então o ID desse termo de configuração. E agora eu vou selecionar aqui a seção de configuração que eu quero customizar. E aí eu tenho o campo cabeçalho de relatórios. Aqui sim eu vou definir então como esse campo vai ter o seu texto alterado para apresentação no relatório. Então vamos dizer assim, aqui eu vou chamar de descrição idioma. Não é necessário cadastrar a dica de campo, porque não trata-se de uma informação que apareça no relatório, né? Não faz sentido a gente ter um comentário lá no relatório. É a mesma coisa o cabeçalho de tela, nesse caso também não nos interessa. Vou salvar a informação, ok, está configurado, e vamos rodar então o sistema. E vamos ver o que vai acontecer ao emitir o relatório. Então vamos no módulo de treinamento, transações, idiomas. Vamos aguardar a abertura da nova janela. Vou cadastrar aqui, informar o que eu quero buscar. A empresa 1532 e uma data. E vamos rodar o relatório. Aqui, próxima página, aqui está. Aqui nós temos então a nossa customização feita. Então, para este cabeçalho, na seção de configuração teste PLL new, então é feita essa configuração, ou seja, todos os usuários dos sistemas que usarem essa seção de configuração verão nesse relatório não a descrição padrão, mas a descrição customizada. Ok? Vamos voltar para a apresentação. Então, nós falamos sobre formulários, acabamos de falar sobre configuração de termos em relatórios. Ok? Bom, chegamos ao final da apresentação e, por hora, era isso sobre configuração de termos. Obrigado pela atenção.
Vou falar agora sobre localização de componentes. Nossa agenda, então, é o que é a localização de componentes e logo em seguida farei uma demonstração dessa nova funcionalidade. O que é a localização de componentes? É uma funcionalidade criada na nova versão do sistema que permite, então, ao usuário realizar a busca de forma bastante fácil de formulários, processos e relatórios do sistema, usando palavras-chave ou através do código dos componentes do sistema. Por fim, uma vez selecionado o componente ou localizado esse componente, o usuário poderá abri-lo. Então, vou fazer uma demonstração agora rapidamente para a gente entender como funciona a localização de componentes dentro do Universal RH12. Então, como é que a gente pode abrir o localizador de componentes no sistema? Nós passaremos a ter agora no Universal 12 um botão chamado Buscar, no canto superior esquerdo, e uma vez pressionado esse botão, será aberto o formulário, que vai me facilitar a localização dos componentes do sistema. Então, quais são os tipos de busca que eu posso fazer nessa transação nova? Eu posso fazer a busca por palavras-chave, por exemplo, eu quero recuperar todos os componentes que têm a palavra emprego, e ele me recupera 3. Também é possível usar os coringas que nós estamos acostumados a usar em pesquisas dentro do Forms. Nesse caso aqui, eu vou botar registro percentual, ou seja, todas as palavras que começam com registro. Então, aqui eu tenho a relação de todos os componentes que começam com registro. Ok? Então, essa é uma feature bastante interessante, uma vez que o usuário não tendo noção onde vai encontrar um determinado item de componente no Universal RH através da navegação dos menus, ele pode acessar então o busca de componentes e fazer a pesquisa pelo nome, se ele lembrar. Ok? Mais uma forma de fazer a busca. Então, quer dizer, pro localizador de componentes, tanto faz você informar letras maiúsculas e minúsculas. Ele trata isso para que você sempre possa informar então um termo, um texto de busca, né, e a partir desse texto ele vai buscar, independente do case do caractere, seja ele maiúsculo ou minúsculo, para ele tanto faz. Ok? Vamos voltar para a apresentação. E uma outra forma que nós temos de realizar essa busca é através do código de componente. Mais uma vez no sistema. Vou botar aqui então GFP 0385. Eu já sei de antemão que trata-se da pessoa física, mas digamos que eu não saiba a localização desse forms dentro do menu do sistema, ou até mesmo não saiba em que módulo do Universal RH ele se encontra. E aqui está. Bom, uma vez selecionado, encontrado o componente que eu quero, eu posso clicar no componente, pressionar o botão OK, e a transação selecionada então vai ser aberta. Ok? Se fosse um relatório, por exemplo, vou pegar um relatório da administração de pessoal, vamos dizer, ficha. Eu quero a ficha registro de empregado. Então, aqui já apareceu então a ficha financeira, que é do tipo relatório, o ficha registro de empregado, que é o que eu estou procurando, ou a ficha registro de pessoa física, ou seja, eu tenho 3 reportes dentro da administração de pessoal que começam com a palavra ficha. Nós vamos pegar aqui a ficha registro de empregado, desculpa. E ele me abre o relatório. E a partir daqui eu poderia executar o relatório normalmente.
Então, pessoal, essa é uma novidade do Universal 12 que estará disponível para os nossos clientes e esperamos que com isso os usuários tenham uma experiência de uso do sistema bastante facilitada. Então, cheguei ao final da minha apresentação. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Obrigado. Olá, amigos. Meu nome é Paulo Beck. Sou diretor da Agens e, primeiramente, estou aqui tendo o prazer de prestigiar este momento tão especial para a Ação Sistemas, que relança seu software com interface totalmente remodelada, voltada a produzir uma experiência agradável aos seus usuários. Mas também estou aqui para apresentar o Universal RH Orientador, que inaugura o uso da tecnologia Titanium, que está completando 10 anos de seu lançamento, para a geração de aplicações customizadas que visam agregar valor a softwares de missão crítica e cujos resultados dependem de conhecimentos específicos de seus operadores. Eu vou apresentar para vocês o Universal RH Orientador. O Orientador é um aplicativo web baseado na tecnologia Titanium, que provê a automação das chamadas dos módulos do Universal RH sem necessidade de navegação pelos menus. Seu objetivo é acelerar o entendimento e execução de tarefas complexas que demandam verificação de pré-requisitos, tarefas sazonais como a DIRF e a RAIS, e tarefas executadas por novos usuários do Universal RH, que precisariam do apoio de usuários mais experientes para realizar suas atividades. A quem se destina? A novos usuários do Universal RH, a usuários que foram treinados em determinadas funcionalidades, mas ficaram muito tempo sem utilizá-las, a usuários que executam tarefas sazonais e a usuários que necessitam compartilhar atividades com outros usuários. Quais são as características do orientador? Acesso através da mesma identificação usuário e senha do Universal RH, orientação sequencial das atividades, atalhos de acesso direto às funcionalidades do Universal em cada etapa, ajuda disponível pelo contexto da funcionalidade. Vamos conhecer o orientador. Para entrar, utilizamos o mesmo usuário e senha utilizados para acessar o Universal RH. Logo após o logon, o Universal RH é aberto no seu menu, logado com o usuário correspondente. Após aberto o Universal, vamos voltar para o orientador. No botão novo estão disponíveis os processos que o usuário pode iniciar. No nosso exemplo, vamos seguir um processo de preenchimento de um perfil profissiográfico previdenciário. O primeiro atalho nos leva para uma descrição do processo e seus objetivos. Certificados que é isso que desejamos fazer, vamos iniciar o processo. Neste momento, preencheremos uma breve descrição do que desejamos fazer. O campo Anotações está disponível para comentários que desejamos fazer sobre o processo e também para orientarmos futuras execuções de outras pessoas. Após iniciado o processo, entramos na primeira etapa, que neste caso é a revisão dos códigos internos do sistema. O primeiro atalho corresponde a uma descrição desta etapa e seus objetivos. Aqui temos os atalhos para diversos módulos do Universal RH e seus atalhos de ajuda. Clicando no atalho do módulo, este será aberto automaticamente.
Para cada módulo está disponível uma ajuda que auxilia o usuário na execução. Uma vez que tenhamos completado todas as atividades da etapa, nós vamos avançar. Uma nova etapa inicia com outros módulos para serem acessados. O primeiro atalho nos leva a uma ajuda do que deve ser feito na etapa. Da mesma forma, vamos acessar os atalhos para os módulos do Universal para irmos seguindo na atividade. Até o momento que tenhamos concluído a etapa. Nesse momento, vamos encerrar as atividades para retomá-las no dia seguinte. Vamos fechar os módulos do Universal RH e efetuar o nosso logoff no orientador. Outra característica importante é o gerenciamento da tarefa em andamento, possibilitando retomar do ponto de parada ou assumir a atividade pendente de outro usuário. Vamos então nos logar com outra senha de usuário de Universal RH. Nesse momento, verificamos as tarefas pendentes, que podem ter sido iniciadas pelo mesmo usuário ou por outro colega. Verificamos o ponto onde a tarefa parou. Vamos chamar a ajuda da etapa. E vamos chamar a ajuda do módulo do Universal RH, que neste caso é a própria emissão do relatório de PPP. Temos aqui nessa ajuda todos os parâmetros que devem ser passados para o relatório. Vamos deixar essa ajuda aberta e vamos acessar o relatório do Universal RH. Neste momento, o usuário vai, guiado pela ajuda, preencher os parâmetros do relatório para, enfim, emitir a PPP. Emitir a PPP, o usuário vai sinalizar que concluiu a atividade. Por fim, é importante saber que novos processos e atualização dos processos existentes estarão disponíveis no site da Ação Sistemas para download juntamente com as atualizações do Universal RH. Muito obrigado.